Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar a respeito da hermenêutica, que é a ciência da interpretação de textos. Vamos lá? A hermenêutica é uma palavra de origem grega, hermeneuin, que significa interpretação. Aqui nós falaremos especificamente da hermenêutica bíblica, então a ciência que estuda e interpreta os textos bíblicos, ok? Aqui eu tenho uma definição mais completa, é a ciência que define os princípios ou os métodos, os caminhos, para a interpretação do significado dado por um autor específico. Essa palavra hermenêutica, ela vem de origem do deus grego chamado Hermes. Hermes era o representante dos deuses gregos, segundo a Grécia, segundo os gregos, e ele representava os deuses para as pessoas. Então ele interpretava as mensagens dos deuses para as pessoas. Daí esse nome, hermenêutica Hermes. Aqui nós temos Jesus, em Lucas 24, 27, dizendo o seguinte: e tendo começado de Moisés e de todos os profetas, interpretou-lhes em todos os escritos as coisas a respeito dele próprio. Aqui nós temos Jesus utilizando a palavra hermenêutica para interpretar o Antigo Testamento a respeito das profecias que falavam do próprio Jesus. A pergunta que nós fazemos hoje é necessário interpretar a Bíblia? Por que não somente ler a Bíblia? Vamos entender melhor? É necessário interpretar a Bíblia porque toda tradução já é uma forma de interpretação. Os tradutores, eles são conclamados a fazerem escolhas. Só para nós termos ideia, a língua grega tem 5.500 vocábulos. A língua portuguesa tem 15.000 vocábulos. Então nós temos 5.000 vocábulos gregos que expressam 15.000 significados diferentes. Vamos ao exemplo? A palavra pistis, que no grego significa, de um modo geral, fé. Só que ela tem mais outros significados na língua portuguesa. Em Atos 17:31, significa prova, certeza. Em Romanos 17:13, significa fé. Romanos 3:3, fidelidade. Gálatas 1:13, doutrina. 1 Timóteo 5:12, compromisso. Para uma palavra na língua grega, nós temos 5 na língua portuguesa. Então você se pergunta, como então escolher a palavra correta para o texto? Então, com certeza, os tradutores vão analisar o contexto em que essa palavra foi escrita e vão escolher qual é a melhor palavra para se colocar no lugar de pistis. Já verificamos que é necessário interpretar a Bíblia, mas temos mais 2 outros fatores que nos conclamam a interpretá-la. O primeiro fator é o distanciamento humano. Nós temos a questão da temporalidade. O Antigo Testamento foi escrito aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito há 2.000 anos. Ou seja, nós estamos diante de textos antigos, ok? Temos também a questão contextual. Nós estamos falando de culturas diferentes, povos diferentes. Nós estamos falando do Antigo Oriente, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então nós temos que interpretar o texto bíblico porque nós estamos falando de outro contexto. Também há o fator linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, porções em aramaico, as porções estão em Daniel, Esdras e Jeremias, e o grego, Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em hebraico, bíblico, é diferente do hebraico atual. O Novo Testamento escrito em grego, koiné, é diferente do grego demotike, que é falado hoje. E o aramaico praticamente é uma língua morta. Essa é a necessidade de nós interpretarmos a Bíblia. Um outro fator é o distanciamento divino. A Bíblia, embora seja um livro humano, com gêneros literários humanos, ela também é um livro divino. E nós temos que entender, descobrir qual a intenção desse autor divino. Ok? Outra palavra intimamente ligada à hermenêutica é a palavra exegese. Exegese é uma palavra de origem grega que o seu prefixo significa ex, fora, e egen, guiar, conduzir para fora. Temos outras palavras na origem grega, da língua portuguesa,
exportar, expelir, nesse sentido de conduzir para fora. Então, qual o objetivo da exegese? Descobrir qual é a intenção do autor bíblico e trazer para fora o significado. Então, qual a diferença da palavra hermenêutica da palavra exegese? A hermenêutica é a ciência de princípios e interpretar a Bíblia. A exegese é a verificação do sentido do texto bíblico dentro de seus contextos histórico, literário e gramatical. Quando nós estudamos a hermenêutica, nós temos que entender qual foi o significado que o autor do texto bíblico quis passar. Um texto não pode significar o que nunca significou. Primeiro, esse texto foi falado para pessoas em uma determinada época, para depois falar conosco. Uma tendência atual é dividir hermenêutica e exegese da seguinte forma. Hermenêutica é trabalhar os textos para os dias de hoje. E exegese é trabalhar o texto lá no passado. Porém, nós não vamos fazer essa significação. Porque nós colocamos aqui hermenêutica como todo. A hermenêutica é a interpretação do texto como um todo. Tanto lá e então, como aqui e agora. Ok? Então, nós trabalhamos aqui com a questão da teoria. E a exegese é a parte prática. A exegese trabalha para a hermenêutica e vai trabalhar nos sentidos dos contextos histórico, literário e gramatical e trazer o significado para os nossos dias. Nós estamos falando aqui de contexto histórico porque a Bíblia não ultrapassa barreiras culturais para trazer o significado. Então nós temos que entender qual era a cultura daquela época, quais eram os costumes daquela época e trazer para os nossos dias a interpretação. Nós também estamos falando de contexto literário porque a Bíblia foi escrita em gêneros literários diferentes, em tipologia textual diferentes. Nós temos na Bíblia poesias, nós temos textos argumentativos, temos cartas, temos narração, temos prosa. Então nós temos uma variedade de gêneros e tipos diferentes. Por isso precisamos analisar em que texto eu estou lendo. Estou lendo uma poesia? Eu estou lendo uma carta de Paulo? Então eu não posso interpretar uma poesia da mesma forma que eu interpreto a carta aos Romanos. Aqui também nós vamos estudar análise gramatical. Nós vamos estudar dentro da gramática morfologia. O aspecto morfológico da língua é analisar uma palavra separadamente. Então, na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. Então, nós temos que analisar na língua grega um verbo. O que esse verbo quis dizer? O que é um verbo na língua grega? Temos que fazer essa análise gramatical morfológica. E também temos que fazer uma análise sintática. O que é sintaxe? A sintaxe é a explicação de uma palavra dentro de uma oração. Então, enquanto uma palavra sozinha é um substantivo, na sintaxe ela é um sujeito. Por isso é muito importante nós conhecermos a nossa gramática e conhecermos também a gramática grega. O que a língua grega quer dizer para nós. Vamos a um exemplo. Verbo. O aspecto verbal para nós existe o presente, o passado e o futuro. O aspecto verbal na língua grega não existe presente, passado e futuro. Existe uma ação não concluída e uma ação concluída. Tudo bem? Bom, nessa ação não concluída e concluída, nós chamamos de aspecto durativo, não concluído, e aspecto pontilhar, o concluído. O que é o aspecto não concluído? No grego, o verbo indica se uma ação está em andamento, em progresso, se desenvolvendo ou não. Se ele está em andamento, ele está no aspecto durativo. Pedro está escrevendo um livro. É um aspecto que está acontecendo. Geralmente, nós falaríamos que para nós seria o presente. Mas o grego pode ser tanto presente como um aspecto futuro. Ok? Temos o aspecto pontilhar, que é uma ação concluída. O Aurício trabalha esse aspecto pontilhar. Pedro escreveu um livro. Então, essa ação aconteceu. Pontilhar. Um terceiro aspecto, que não é nem presente, nem passado, nem futuro, é o aspecto resultante, que é um estado. Geralmente será um estado alcançado como resultado de uma ação verbal que o procedeu. Exemplo, no livro de Pedro está escrito o quê? Então aqui, nesse aspecto grego aqui, nós estamos falando de um resultado que aconteceu no passado, terminou no passado, mas que está gerando um resultado para os nossos dias. Então, no livro de Pedro está escrito o quê? Pedro escreveu o livro no passado, só que nós estamos lendo esse livro hoje. Uma ação que aconteceu no passado, terminou lá, mas está tendo um reflexo dessa ação para os dias de hoje.
Para nós entendermos melhor o aspecto resultante, eu trouxe 2 exemplos. Primeiro, é chegado o reino de Deus. Então, essa ação começou lá no passado, com a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, acabou no passado, mas o resultado está aqui hoje. É chegado o reino de Deus lá no passado, só que existe o reflexo desse reino para nós hoje. Nós estamos vivendo esse reino de Deus. O segundo exemplo, o amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado lá no passado, só que nós vivemos o derramamento desse amor hoje. Então esse é o aspecto resultante do verbo grego, para nós entendermos melhor na língua portuguesa. Quando nós falamos de interpretação bíblica, nós temos que tomar cuidado para não trabalhar com os nossos pressupostos. Nada do que eu vejo é neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Então, tudo que nós lemos, tudo que nós interpretamos, tem um pensamento nosso, são os nossos pressupostos, as nossas experiências, a nossa cultura, todo o nosso conhecimento. E temos uma tendência de colocar tudo aquilo no texto quando nós vamos fazer uma interpretação. Porém, quando nós colocamos no texto as nossas ideias, nós vamos estar deturpando o significado original do autor. Nós temos que entender e extrair as ideias do autor, não colocar as nossas ideias no texto e interpretá-las. Porém, todos nós temos os nossos pressupostos e alguns pressupostos são válidos. Por quê? Os pressupostos só são válidos se forem os mesmos pressupostos dos autores bíblicos. Então, se os autores bíblicos pensavam de uma forma e nós também pensamos dessa mesma forma e levamos esses pressupostos para a Bíblia, está correto. Como assim? Se nós partirmos do pressuposto que a Bíblia é um livro cristológico, ou seja, nós vamos interpretar o Novo Testamento com aspecto cristológico e o Antigo Testamento com precaução, com aspecto cristológico, está correto, porque os autores bíblicos pensavam dessa forma. Então, as ideias do leitor são importantes para estudar o significado da Bíblia e não para criar novos significados. Precisamos nos colocar diante do texto para que o texto nos guie e não ficar atrás do texto forçando o texto um significado que nós queremos que ele tenha. Então, há pressupostos corretos, sim, nós podemos segui-lo, mas temos que tomar cuidado para que esses pressupostos não virem preconceitos. Os preconceitos são dados a priori, já com noções que obrigam a Bíblia a se moldar aos nossos preconceitos. Sendo assim, quais são os pressupostos corretos para que nós venhamos a entender a Bíblia? A Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem erros, ok? A infalibilidade da Bíblia, ela não tem contradições. Cristo é a chave das Escrituras e a Escritura interpreta a própria Escritura. Esses são os pressupostos corretos que nós temos que tratar a Bíblia.